Olá, galera, tudo bem? Então, vamos responder aqui algumas questões sobre atendimento ao politraumatizado, certo? Então, essa é a primeira aula, aula teste, tá bom? Então, vamos lá. Primeira questão. Em relação à avaliação primária no trauma ABCDE, qual das alternativas abaixo não estaria presente na descrição na letra E? Então, vamos lá. Ele quer saber qual das alternativas abaixo não representa a letra E, certo? Então vamos lá. Letra A. Ferimento cortocontuso de aproximadamente 5 centímetros no joelho esquerdo. Bom, vou deixar essa. Vou ver a outra. Hematoma na região temporal direita, certo? Crepitação na patela direita, pupilas isocóricas e fotorreagentes. Ok, ele quer saber o que não pertence à letra E, na avaliação primária do ABCDE do trauma. A gente sabe que o ABCDE do trauma é uma mnemotécnica que serve para nos ajudar, para nos auxiliar ao atendimento ao politraumatizado, certo? Temos tanto no pré-hospitalar quanto no intra-hospitalar, né? No pré-hospitalar, né, é empregado o X, né? O X ABCDE, e no intra-hospitalar a gente utiliza o ABCDE de forma simples, tá, pessoal? Então vamos lá. O ferimento cortocontuso de aproximadamente 5 centímetros no joelho esquerdo vai estar na letra E? Vai, porque a letra E, ela significa o quê? Que eu vou analisar, vou ver o que eu não vi nas letras anteriores, certo? E vou fazer o controle de hipotermia, vou fazer o controle do pudor, vou preparar para análise secundária, certo? Mas, dentre essas também vou analisar lesões que eu não olhei anteriormente, né? Céfalo caudal, céfalo pedialmente, certo? Vou analisar novamente todo esse paciente, vou expor esse paciente. Letra E, fazer a exposição com controle de hipotermia, certo? Essa é a letra E. Então, ferimento cortocontuso de aproximadamente 5 centímetros no esquerdo vai acontecer na letra E? Vai acontecer, certo? Hematoma na região temporal direita? Foi localizado um hematoma na região temporal direita. Foi verificado uma lesão ali, a gente não viu, certo? Nas letras anteriores. E aqui vamos descrever o que? Vamos descrever essa lesão. Crepitação em patela direita. Vamos novamente, certo? Ok? Na letra E, né? Realizar esse tipo de avaliação. Pupilas isocóricas e fotorreagentes. Isso deve estar presente na letra E? Não. Isso deve estar presente na letra D, né, de estado neurológico, né? Devemos analisar a função neurológica do paciente, fazer uma avaliação, né? Temos algumas escalas, como a AVDI, ou escala de Coma de Glasgow, certo? Mas principalmente devemos ver a reação, a reatividade dessas pupilas, certo? Então vamos marcar aqui, vamos ver se está de acordo com o nosso raciocínio. Pupilas isocóricas e fotorreagentes. Aqui fala. A avaliação das pupilas está na letra D, certo? Doc, para nunca mais esquecer. Our Breathing, Circulation, Ablating, Sponsoring, né? As aulas de inglês que eu faltei. Então, vamos lá. Então, né? A, B, C, D. Temos essas letras subsequentes e temos essas palavras em inglês aí. Se for melhor no inglês, aí que traduza, né, que pronuncie bem, porque eu acredito que eu não pronunciei bem, ok? Vamos lá para a segunda questão. O primeiro cuidado é um paciente politraumatizado em ambiente hospitalar, certo? O primeiro cuidado é um paciente, vamos analisar as alternativas. Letra A, obter via aérea adequada. Letra B, estabelecer acesso venoso de grosso calibre. Letra C, evitar hipotermia. Letra D, controlar sangrado. Bom, pessoal, acredito que a letra A, porque a letra A é o quê? Vias aéreas e controle da coluna cervical. Então, diante desse raciocínio, vamos ver se a alternativa concorda. Letra A. Então, vamos lá, aqui fala, respeitando a sequência A, B, C, D, sempre devemos iniciar pela letra A, que representa airway, onde
devemos obter uma via aérea adequada e proteger a coluna cervical. DOC, para nunca mais esquecer, temos aqui, certo? Mnemônico, né? ABCDE. Letra A, controle da via aérea, certo? E colar cervical. Vamos fazer o quê? Abertura das vias aéreas, aspiração de secreções, estabilização da cervical, colocação e colocar o colar cervical. Então, podemos o que? Devemos o que? Abrir as vias aéreas, certo? Com duas manobras básicas, vou citar aqui para vocês: chin lift ou jaw thrust, certo? Chin lift compreende fazer uma completa assim elevação da região mentoniana, certo? E jaw thrust, vamos colocar, por exemplo, esses dois dedos aqui no ângulo da mandíbula e vamos levantar essa mandíbula de uma forma delicada, de uma forma cuidadosa, certo? Evitando excesso de movimentos da coluna cervical, para assim, com esse movimento, certo? Conseguirmos dar uma liberar as vias aéreas sem precisar hiperestender o pescoço. Aspiração de secreção, certo? Você deve olhar a boca do paciente, aspirar saliva, sangue, certo? Deve ver se tem algum objeto estranho, uma dentadura, por exemplo, né? Um senhor mais de idade ou até um jovem hoje em dia usam dentadura, dependendo da situação, condição. E estabilização da cervical, sempre devemos conter a cabeça do paciente, certo? Devemos conter a cabeça do paciente para evitar movimentação, porque o paciente ele próprio ele pode causar-se mais dano, né? Pelo movimento inadequado, excessivo, brusco, na condição que ele está. E colocar o colar cervical, certo? Também devemos, letra A, segundo critérios, colocar o colar cervical para assim evitar, por exemplo, essa manobra de flexão e extensão, porque o colar cervical ele não vai proteger esse movimento de rotação da cabeça, vai facilitar nosso trabalho, né? Então, o socorrista ele deverá estar, isso no próximo está lá, certo? Segurando a cabeça do paciente. No interestalar provavelmente vai ter o head block, né? Que são aquelas estruturas, aqueles colchões, aquelas almofadas que ficam do lado para evitar esse tipo de movimento. Letra B. Vamos ver a frequência e qualidade das respirações e fornecer oxigênio, certo? Frequência e qualidade das respirações e fornecer oxigênio. Então vamos ver o que? O tempo de apneia desse paciente. Quanto que ele está respirando por minuto e também o tempo que demora de uma respiração a outra, né? Basicamente ali no pré-hospitalar, né? Se ele tiver com um tempo de apneia menor que 6 segundos, colocaremos ali então a máscara de Hudson, certo? De 10 a 15 litros por minuto a 100%, né? É uma máscara não reinalante, é uma máscara de oxigênio, certo? Aqui fala iniciar a reanimação se necessário, né? Vamos verificar ali a oximetria do paciente, certo? Devemos sempre em um ambiente de trauma fornecer oxigênio para o paciente, certo? E inspecionar o tórax. Como é que está esse tórax? Ele está assimétrico, a expansão dele ele está com uma boa expansibilidade, ele está com uma respiração rítmica ou está com uma respiração arrítmica? É uma respiração profunda ou é uma respiração superficial, certo? Então temos que verificar essa qualidade dessa respiração, certo? Ver a profundidade, se está superficial, se está respirando mais abdominal ou mais torácico, se o tórax está simétrico, se um lado está maior que o outro. Tudo isso são sinais que podemos estar analisando e assim direcionando o nosso critério diagnóstico, por exemplo, né? Nossa suspeita, certo? Letra C, verificar pulso, perfusão e cor e temperatura, buscar sangramento, certo? Na letra C, pessoal, né? Vamos verificar ali de modo geral a circulação, controlar a hemorragia desse paciente, verificar pulso, perfusão, certo? Aqui fala, avaliar a necessidade de volume ao sangue, se necessário o quê? Vamos colocar
soro desse paciente, vamos fazer as medidas necessárias para a reposição volêmica desse paciente. Parar grandes sangramentos, desconsiderar pequenos. Então, letra C, circulação, vamos analisar esses quesitos, certo? Fazer uma compressão, certo? Vamos estar fazendo um preenchimento, se necessário, com gases estéreos, se for uma ferida mais profunda ali na femoral, por exemplo. Isso é tema para a próxima aula. Letra D, avaliar a consciência com escala de Glasgow. Avaliar a consciência com escala de Glasgow é avaliar pupilas, certo? O paciente deve ser avaliado o seu estado neurológico, certo? Vamos graduar a abertura ocular, resposta verbal, motora, reflexo e simetria das pupilas. Pupilas estão isocóricas, elas estão fotorreagentes. Como estão as pupilas desse paciente, certo? Elas estão midriáticas, as duas estão dilatadas, elas estão anisocóricas, uma está dilatada e a outra está pequena, entendeu? Então, devemos avaliar a letra D, né? Se estão isocóricas, se estão midriáticas, se estão anisocóricas, certo? Letra E, exposição das zonas afetadas. Vamos expor esse paciente, certo? Despir completamente o paciente, buscar lesões, prevenir hipotermia, certo? Vamos buscar lesões nesse paciente, vamos expor esse paciente, atento ao controle de hipotermia, atento ao pudor, certo? E preparar para a análise secundária, beleza? Vamos lá. Próximo. Escala de Cão de Glasgow, avaliar quais dos seguintes aspectos. Vamos lá. Aspectos, letra A, resposta motora, resposta verbal e resposta sensitiva? Não. Resposta motora, resposta verbal e, abertura ocular. Resposta motora, resposta verbal, abertura ocular. Bom, por enquanto, letra B. Resposta sensitiva? Não. Resposta sensitiva? Não. Então, letra B. Vamos ver se a questão está de acordo com o raciocínio. É isso aí, pessoal. Resposta motora, resposta verbal, abertura ocular, são os 3 itens avaliados na escala de Coma de Glasgow. Abertura ocular, pode somar até 4 pontos. Olho, aqui ele traz aqui mais uma dica, né? Olho tem 4 letras. Resposta verbal, 5 pontos. Fala, tem 5 letras. Resposta motora, 6 pontos, certo? Motora, 6 letras. Para complementar seu aprendizado, dá uma olhada nessa tabelinha e complete, ok? Vamos olhar? Vamos lá, pessoal. Escala de Coma de Glasgow. Temos os parâmetros a ser avaliados: abertura ocular, resposta verbal e resposta motora, certo? Então, abertura ocular, 4 pontos, abertura verbal, 5 pontos, resposta motora, 6 pontos, beleza? Então, vamos lá. Abertura ocular. Você chegou no ambiente e aí a pessoa já está com o olho aberto, espontaneamente, aparentemente bem. Vamos colocar assim, 4 pontos. Ou, se é necessário você chamar o paciente, fulano, senhor, Ali nós somos, no pré-hospitalar principalmente, indicados a chegar, colocar ali a mão no ombro, dar 2 tapinhas, 3 tapinhas na região aqui do ombro, certo? Chamar vigorosamente o paciente, no intra-hospitalar, você pode estar fazendo isso com as 2 mãos, os 2 ombros, certo? Você lateral ao paciente, senhor, se ele não está demonstrando ali na nossa inspeção abertura ocular, então você vai ter que chamá-lo senhor, de forma, falando firme, fortemente, para ele possa ouvir. E se assim ele não responder, se faz necessário fazer um estímulo à pressão, fazendo aqui a pressão nessa região, ou pressionando aqui o trapézio, evitar puxar o mamilo, evitar fazer o esfregaço. E se é necessário fazer esse estímulo à pressão, ele vai ter apenas 2 pontos. Então, imaginar, está espontâneo, está tudo bem, aparentemente, 4 na escala de avaliação ocular. É preciso chamar esse paciente, ele vai
responder ao estímulo sonoro, 3 pontos. Ou estímulo à pressão, 2 pontos. Pior dos casos, 1 ponto. Repare que nos piores dos casos aqui temos 1 ponto. Abertura ocular, pior do caso, temos 1 ponto. Deixa eu mostrar aqui na setinha. Resposta verbal, no pior dos casos eu tenho 1 ponto. Resposta motora, no pior dos casos eu tenho 1 ponto. Resposta verbal, se ele está orientado, 5 pontos, ponto máximo. Resposta motora, se ele obedece a comandos, 4 pontos. Vamos discutir. Resposta verbal. Se ele está orientado, se ele está te respondendo, está falando coisa com coisa, está te respondendo coerentemente, ele tem 5 pontos. Se ele está confuso, se ele aparentemente assim, né, verbalmente, ele não parece saber, ou ele relata não saber o que está, onde está, não sabe o que aconteceu, certo? Está falando coisa com coisa, está confuso, 4 pontos. Se ele verbaliza palavras soltas, 3 pontos. Ele fala oi, ele pausa para falar, palavras soltas, palavras que não tem coerência, o paciente tem 3 pontos. Se ele verbaliza sons, ele tem 2 pontos. Sons incompreensíveis. Ou, no pior das hipóteses, nada, não falou nada. Resposta motora, obedece a comandos. Ele obedece a comando, você pede, por exemplo, ele apertar a sua mão, ele aperta a sua mão, você pede para ele levantar uma perna de esquerda, ele levanta. Ou ele localiza o estímulo, por exemplo, você ali dá um beliscão na mão esquerda dele, ele vai lá e tira a sua mão, né? Ele dá um tapinha na sua mão, significa que ele está localizando o estímulo. Agora, se ele faz uma flexão de retirada, por exemplo, nesse estímulo, aqui no leito guial, mais especificadamente, certo? Um leito guial, né? Com uma caneta, certo? Pressionando aqui, fazendo esse estímulo à pressão, certo? Ele faz essa flexão normal, ele tem 4 pontos. Porque o ideal seria que ele localizasse o estímulo e retirasse. Esse estímulo, a pressão com a outra mão, certo? Que localizasse, ali ele tem 5 pontos. Então, esse estímulo é superior, ele é mais ideal. Aí, se ele está tirando, já é 4 pontos. Se ele faz uma flexão normal, certo? Por exemplo, assim, ele está trazendo, né, os membros para próximo do corpo, ele tem esse ponto. Ele faz uma extensão, certo? Assim, uma extensão, o espaço é pequeno aqui, mas ele faz uma extensão dos braços, por exemplo, do corpo, ele tem 2 pontos, já é uma pior avaliação nessa escala. Se ele não fez nenhuma estímulo motor, ele tem 1 ponto. Trauma leve, de 13 a 15. Trauma moderado, de 9 a 12. Trauma grave, de 3 a 8. Critério de intubação, 8 menor ou igual a 8, certo? E tem aqui a reação da pupila, certo? Onde se diminui 1 ponto ou 2 pontos. Se está alterado só de um lado, 1 ponto. Se está alterado dos 2 lados, menos 2 pontos. Se não está alterado nada, não diminui nada na sua questão, ok? Vamos lá, próxima questão. Paciente masculino, 40 anos, vítima de trauma abdominal, contuso e hemodinamicamente instável, certo? Paciente de 40 anos, trauma abdominal, contuso, hemodinamicamente instável. A medida inicial vamos lá, ele está instável. Laparotomia exploratória, letra B, lavado peritoneal diagnóstico, letra C, tomografia computadorizada, letra D, manter vias aéreas. Bom, pessoal, paciente de 40 anos, vítima de trauma abdominal, contuso, hemodinamicamente estável. Vamos fazer tomografia computadorizada se esse paciente está instável? Não. É contraindicação, contraindicado levar o paciente para tomografia se ele está instável.
instável. Ele está com trauma abdominal instável. Eu vou fazer uma laparotomia, vou fazer um lavado peritoneal diagnóstico, ou eu vou manter as vias aéreas? Bom, pessoal, seguindo o ABCDE, a avaliação inicial do atendimento inicial politraumatizado, o raciocínio que eu faço é que tenho que fazer a controle das vias aéreas, né? Tenho que fazer o controle das vias aéreas. E acredito que antes de tudo isso, se ele está instável, não traz nenhum dado a mais, mas se ele está instável, trauma abdominal contuso, provável ali, uma hemorragia intraabdominal, por exemplo, eu tenho que manter vias aéreas. Vamos ver se a questão fala isso também. Manter vias aéreas. Por quê? Esse tipo de questão é clássico. A conduta inicial é sempre começar pelo A, B, C, D. Logo, a medida inicial é a medida inicial. Esse é um ponto importante. Assegurar as vias aéreas. Laparotomia, não. É sempre começar pelo A, conduta inicial. Lavado peritoneal, não, porque a conduta inicial é sempre começar pelo A. Tomografia, não. A conduta inicial sempre é iniciar pelo A, que eu consulto e ressalto que não se leva o paciente para tomografia em estado instável. Próximo. Sobre a cânula orofaríngea no atendimento inicial ao paciente politraumatizado, é correto? Cânula orofaríngea, cânula de Guedel. Vamos avaliar. Seu uso é indicado em incapacidade de manter a via aérea? Seu uso é indicado em pacientes conscientes? Não. Sua principal indicação é em pacientes com dispneia e com reflexo mantido. Não, se o reflexo está mantido, não. Não é um recurso comumente utilizado, também não. Acredito que é a letra A. Vamos ver se a questão concorda. Letra A. Seu uso é indicado em incapacidade de se manter a via aérea. Perfeito, acertou. A cânula orofaríngea é utilizada em pacientes inconscientes em que há dificuldade de manter as vias aéreas. Com esse dispositivo, resolvemos o problema de a língua estar obstruindo a via aérea. Lembrando que a principal contraindicação ao uso dessa cânula é o paciente estar consciente, uma vez que isso pode induzir ao vômito e, consequentemente, broncoaspiração. Apresento-lhe a cânula de Guedel, cânula orofaríngea. Vamos fazer aqui uma colocação no céu da boca, certo? Com essa ponta aqui no céu da boca. E vamos... essa ponta aqui no céu da boca, nesse sentido. E chegou nesse sentido, vamos fazer uma rotação para que ela encaixe nesse sentido aqui, certo? Cânula de Guedel. Vamos lá. A cânula orofaríngea é utilizada em pacientes inconscientes, certo? Sua principal indicação é em paciente de dispneia. A principal contraindicação ao uso desse dispositivo é justamente o paciente estar consciente. Reflexos sem os reflexos. E com reflexo. Uma vez que isso pode... consciente e com reflexo. No caso, o paciente tem que estar inconsciente. No caso, os reflexos deles vão estar comprometidos. Uma vez que isso pode levar ao vômito e, consequentemente, à broncoaspiração. A cânula orofaríngea é utilizada em paciente consciente em que há dificuldade de manter via aérea prévia. Próximo. Sobre o atendimento inicial politraumatizado, assinale a alternativa incorreta. Sobre o atendimento inicial politraumatizado, assinale a alternativa incorreta. Letra A. Durante a avaliação primária, fazemos a identificação de um problema e devemos tratá-lo após completar toda a sequência da BCD. Quer dizer que depois da avaliação primária, você vai identificar o problema e vai tratar só após completar toda a sequência da BCD? Está incorreto. Será que a resposta é essa aqui? Será não, né? É essa aqui, se ela que é incorreta, né? Mas vamos ver a letra B. A prioridade da BCD são as mesmas para todos os doentes, independente da idade, sexo e condição física. É verdade. A história do ampla é parte da avaliação secundária feita após
paciente está estabilizado. História ampla, verdade. Para seguirmos entre os itens ABCD, devemos revisar o anterior, verdade. Então, essa história ampla, vou falar para vocês o seguinte: vamos analisar ali na avaliação secundária, né? Alguns critérios na análise secundária, como algumas literaturas falam sampla, mas aqui é o ampla, né? O sampla seria sinais vitais inicialmente, no S, né? Sinais vitais, certo? Aqui no ampla é o seguinte: eu quero saber as patologias desse paciente, aqui é o P. No M, as medicações. L, líquido. Antecedentes no A. E esse primeiro A eu ousaria falar, não estou lembrado bem, aparição, mas acredito que aqui vai falar alergias, verdade. Alergia, medicamento, passado médico, líquidos, ambiente e eventos do trauma e até o tétano entrou aqui. Importante, verdade, pessoal. Clostridium, o tétano, né? Essa bactéria, certo? Que está em todo local, não só em ferrugem, né? Em folhas, em vários locais. Só que ela não se reproduz onde há oxigênio, né? E a partir daí, pessoal, ela também é muito perigosa, né? Quando tem um ferimento e ela vai se alojar lá dentro desse ferimento, onde não tem mais oxigênio, ela se prolifera. E os sinais para quem tem essa tetania, né? Enrijecimento do pescoço, principalmente, o sorriso também. E esse paciente tem que ser levado mais rápido, quando o paciente está com tétano, mais rápido para o hospital, receber as medidas gerais, receber a vacina antitetânica, certo? Mas isso é tema para outra aula. Mais ampla: alergias, medicamentos, passado médico. Por que alergias, pessoal? Porque a história sampla na análise secundária, a gente quer saber o quê? A gente quer saber características gerais desse paciente importantes para a avaliação desse paciente, né? Então, por isso que tem alergias, né? Temos que saber se ele é alergia, sei lá, látex, se ele saber, né? E algum medicamento, por exemplo, é super importante para a conduta desse paciente. Os medicamentos, se ele é hipertenso, se ele é diabético, se ele usa algum medicamento contínuo, né? Corticoides, anti-inflamatórios a longo prazo. Passado médico, se a pessoa está grávida ou não. Passado médico, né? Cirurgias, por exemplo, internações, certo? Líquido ou alimentos ingeridos recentemente. É importante, caso ele tenha que realizar uma cirurgia, se ele bebeu líquidos, alimentos, né? A cirurgia deve acontecer depois de 4 horas. E saber como foi o ambiente e eventos desse trauma. Se foi um acidente de carro contra carro, onde tinha 4 passageiros no carro e ele foi o único sobrevivente, provavelmente não, ele sim está em uma cinemática muito grave, né? Então tudo isso levamos em conta. Durante a avaliação primária, fazemos a identificação do problema e devemos tratá-lo? Não. O ABCD é uma avaliação sistematizada para reconhecermos os principais fatores ameaçadores da vida em um paciente politraumatizado. Nele, após identificarmos um problema, devemos resolvê-lo antes de passar para o próximo item. Lembre-se, o ABCD é uma avaliação em conjunto. Okay? A sequência do ABCD envolve uma sistematização dos focos, que podem ser mais letais ao paciente. Por conta disso, a prioridade é sempre a mesma, independente do paciente. Verdade. É uma sistematização, certo? Onde o mais letal a gente vai tratar primeiro. Por isso que tem essa ordem de prioridade. O paciente, quando ele está com uma hemorragia muito grande, esse paciente está correndo, ele está em uma condição potencialmente letal à vida dele. E essa condição é uma condição que mais mata,
Por isso que agora ela está na letra X, antes mesmo do A. Por quê? A letra A é uma condição potencialmente fatal e ela é uma condição que se caracteriza em o paciente, né, ficar grave mais rapidamente, certo? Mas por que veio a letra X agora antes do A no próximo tá lá? Porque ela é a que mais mata. A letra A seria que mata primeiro, né? Que tem sua gravidade, acontece uma evolução mais rápida, certo? E na letra X, o paciente pode não morrer ali, ficar gravemente, como é que eu posso dizer? O paciente pode evoluir, mas um futuro bem próximo vinha a se agravar e até mesmo a óbito por conta do sangue que foi perdido inicialmente por não ter feito a correta controle dessa hemorragia. Então é super importante o controle da hemorragia no pré-hospitalar, principalmente por conta das consequências a longo prazo. No politrauma sempre devemos ter um alto índice de suspeição. Alto índice de suspeição no politraumatizado. Então sempre devemos estar revisando, porque devemos ter um alto índice de suspeição. Desta forma, sempre ao passarmos para uma próxima etapa, devemos, portanto, revisar as anteriores. Então, alto nível, índice de suspeição, revisar as etapas anteriores de forma breve para que consigamos evitar uma piora, deteriorização do quadro não percebido. Próxima questão. Vamos lá. O ABCDE é um mnemônico que padroniza o atendimento inicial politraumatizado e define prioridades na abordagem ao trauma. Ele foi pensado para identificar lesões potencialmente fatais. O ABCDE do trauma foi pensado para identificar lesões potencialmente fatais ao indivíduo e é aplicável a todas as vítimas com quadro crítico, independentemente da idade. Sobre o ABCDE do trauma, analise as afirmativas a seguir e assinale alternativas corretas. Vamos ver. O mnemônico ABCD foi padronizado de acordo com as lesões de maior mortalidade. Verdade. E ele quer as alternativas corretas, né? O mnemônico ABCD foi padronizado de acordo com as lesões de maior mortalidade. Verdade. O seu significado é airway, vias aéreas de controle da coluna cervical, branching, respiração e ventilação, circulação com controle de hemorragia, de estado neurológico e exposição e controle de temperatura. Verdade. A primeira é verdade. O ABCD é aplicado no exame primário no atendimento inicial. O ABCD é aplicado no exame primário no atendimento inicial politraumatizado e é utilizado para detectar lesões de risco eminente de morte. E é utilizado para detectar lesões de risco iminente de morte. Ele também pode ser retomado no exame secundário durante a monitorização dos sinais vitais. Verdade, ele também pode ser retomado no exame secundário durante a monitorização dos sinais vitais. Verdade. Letra E. No E, a exposição e controle de temperatura deve-se analisar outros sinais de trauma. Verdade. Sangramentos e manchas na pele. Verdade. Despindo-se a vítima para detectar ou excluir novas lesões, verdade, e medindo-se a temperatura da vítima, verdade, havendo controle do ambiente para a prevenção de hipotermia. Verdade, eu acredito que a primeira, a segunda e a terceira estão corretas. Todas as alternativas estão corretas, certo? Vamos lá. Próxima. Sobre o atendimento inicial no trauma, há sinais alternativos que não é uma indicação precisa de via aérea definitiva. Ok? Sobre ao atendimento ao trauma, assinala alternativo que não é indicação precisa. Letra A. Assim eu penso, Glasgow Merck 12. Assim é. Vamos ver se a alternativa concorda. Vamos lá, letra B. TCE necessitando de hiperventilação. Essa não. Comprometimento de vias aéreas por fraturas faciais. Comprometimento de vias aéreas por fraturas faciais.
não é uma indicação precisa de via aérea definitiva. O Glasgow de 12 não é uma indicação. O comprometimento de vias aéreas, com certeza, é uma indicação precisa de via aérea definitiva. A incapacidade de se manter oxigenação com a ventilação não invasiva. A incapacidade de manter oxigenação com a ventilação não invasiva. Verdade, Glasgow de 12, pessoal. A gente sabe que é Glasgow menor ou igual a 8. Alternativa correta. A indicação de via aérea definitiva, tendo a escala de Glasgow como parâmetro, quando o paciente está com um trauma grave, ou seja, Glasgow menor ou igual a 8. As outras indicações seriam apneia, comprometimento eminente das vias aéreas, lesão por inalação, né, a pessoa no ambiente não ingeriu, né, inalou fumaça, no caso da Botkiss, por exemplo, fraturas faciais, mandíbula, maxilar, todos com fraturas, por exemplo, convulsões reentrantes. TCE necessitando de hiperventilação, pessoa com TCE e necessitando de hiperventilação também. Incapacidade de se manter oxigenado adequadamente com a ventilação não invasiva. Então, é outro critério. Incapacidade de se manter oxigenação, proteção das vias aéreas inferiores contra a broncoaspiração, gástrica ou de sangue, verdade, proteção das vias aéreas. Doc, dá uma olhada na escala de Conde de Glasgow. A gente já viu abertura ocular, resposta verbal, resposta motora. Máximo 15, total mínimo 3. Intubação 8. Essas sim são as indicações de vias aéreas definitivas. Vamos lá, próxima. Qual é a principal indicação de cricotireoidostomia cirúrgica com via aérea definitiva? Paciente menor que dores? Não, essa é a principal contraindicação. Trauma da face? Ok. Trauma de membros inferiores? Não. Presença de corpo estranho na via aérea superior. Qual é a principal indicação de cricotireoidostomia? Bom, questão de cricotireoidostomia seria trauma de face. Vamos ver se a questão concorda. Presença de corpo estranho pode se resolver sem a cricotireoidostomia. Vamos ver. Trauma de face. Questão correta. Em um paciente com trauma de face, a tentativa de intubação, Em um paciente com trauma de face, a tentativa de intubação orotraqueal ou qualquer outro método de ventilação que utilize as vias aéreas superiores pode causar mais lesão e também ter elevada chance de ser ineficiente. Doc, se liga nessa imagem mostrando o local em que se faz incisão para o procedimento de cricotireoidostomia. Então temos aqui a proeminência da cartilagem tireoidea, essa maior aqui, certo? O famoso pombo de Adão. E a membrana cricotireoideia, o local da incisão, certo? É na membrana. Membrana cricotireoidea. Beleza? O ideal seria retirar do corpo estranho para a liberação das vias aéreas, e isso mesmo, em casos extremos, até se poderia recorrer à cricotireoidostomia, mas não é a principal indicação. Certo? Paciente de 12 anos, não, é a principal contraindicação. Beleza? Beleza. 10ª. Assinale a alternativa que não contém uma indicação de toracotomia em paciente. Assinale a alternativa que não contém uma indicação de toracotomia em paciente com hemotórax. Assinale a alternativa que não contém uma indicação de toracotomia. Ferimentos penetrantes na parede anterior ou do tórax. Ferimentos penetrantes na parede anterior ou posterior do tórax. Volume de sangue drenado pelo dreno superior a 1500 ml. Necessidade persistente de transtorno assim, coloração do sangue. Então vamos analisar aqui, pessoal. Então, coloração do sangue, eu acredito que é alternativa, certo? Por quê?
ferimentos penetrantes na parede anterior e posterior do tórax, né? Temos uma área aqui entre essa hemiclavicular esquerda e direita, certo? Onde está ali a nossa área nobre de coração, principalmente se eu tiver ferimentos nessa região anterior ou posterior do meu tórax, eu posso estar lesionando ali vasos nobres, órgãos nobres, como coração, a aorta, a via cava, né? Então, por isso, isso é sim uma indicação de toracostomia. Volume de sangue drenado pelo dreno de tórax superior a 1.500 ml também é uma indicação, tá? Necessidade persistente de transfusão sanguínea também. Então, eu acredito que a coloração, vamos ver se a questão concorda. Isso aí. A coloração de sangue arterial ou venoso não é uma indicação de fazer ou não toracostomia, pois vários fatores podem influenciar nessa coloração. E ela é uma medida subjetiva, abrindo margem para erros. Doc, dá uma olhada nessa imagem. Vamos olhar. Aqui temos um acúmulo de sangue, certo, pessoal? Beleza. Ferimentos penetrantes na parede anterior do tórax. Essa é uma indicação de toracostomia pela possível lesão de grandes vasos ou até mesmo coloração. Beleza. Ou até mesmo coração, como eu disse. Volume de sangue drenado pelo tórax superior a 1.500 ml. Quando se tem alto volume de sangue drenado, isso pode significar o rompimento de algum vaso central ou ilhar. Algum rompimento central ou ilhar. Letra C. Se não fechar a torneira, não adianta colocar mais sangue que ele vai continuar vazando, certo? Muito bem. Vamos para a próxima. Opa, próxima. Sobre o tamponamento cardíaco, assinale a alternativa correta. Sobre o tamponamento cardíaco, assinale a alternativa correta. Certo. Letra A. A tríade de Beck está presente em todos os nossos... Opa. A tríade de Beck está presente em todos os casos de tamponamento cardíaco? Não. Todos não. O FAST é um método fácil e preciso para identificar o tamponamento cardíaco. Bom, ele quer a alternativa correta, né? Então vamos ver a letra C. A ecocardiografia não pode ser usada para diagnóstico. Opa, sim, pode ser usada. Letra D. A pericardiocentese é um dos tratamentos possíveis e definitivos para o tamponamento cardíaco. Verdade. Então, sobre o tamponamento cardíaco, assinale a alternativa correta. O FAST é um método rápido e preciso para a identificação do tamponamento cardíaco. Sim. Vamos ver se a questão concorda. Isso aí. A acurácia do FAST varia de 90% a 95% na identificação da presença de líquido dentro do saco pericárdico. Certo? A acurácia do FAST varia de 90% a 95%. Sendo um ótimo exame a ser feito quando se tem suspeita dessa condição. Doc, sempre bom lembrar que o tamponamento cardíaco pode surgir em qualquer momento da fase de reanimação do paciente. É sempre bom ficar de olho. Observe essa imagem mostrando em A, um coração normal, sem líquido entre o pericárdico e o coração, e B, o tamponamento cardíaco. A e B, espaço aqui, no saco pericárdico. Saco pericárdico com sangue, comprime os ventrículos átrios do coração. Não se pode se basear nessa tríade para fazer o diagnóstico do tamponamento cardíaco, pois ela não está uniformemente presente em todos os casos. Tríade de Beck, hipofonese das bolhas cardíacas, hipotensão e distensão da jugular. A ecocardiografia
A ultrassom, ecocardiografia ou janela pericárdica são alternativos ao FAST, quando ele está indisponível ou tem resultado inconclusivo duvidoso. Certo? A pericardiocentese é um dos tratamentos possíveis, porém não é um tratamento definitivo. Muito bem. Próxima. Sobre os ferimentos por arma de